Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A sua imagem, quando o pessoal estava te localizando aí pela internet, você estava todo sorridente. Está feliz porque é sexta de carnaval, Silmar? Estava rindo aqui de vocês. A gente faz umas piadinhas aqui fora do ar que a gente não põe no ar. Você que está na escuta, você escuta. Vamos lá, o que temos aí para sexta-feira de carnaval, onde depois do inferno de ontem do trânsito, hoje São Paulo está uma maravilha. Acho que já foi todo mundo embora, Silmar. São Paulo. Eu sei que continua tórrido aí, né? O clima, né? Aí em São Paulo. Tá insuportável, está insuportável. Aqui deu uma melhorada, felizmente. Tomara que a melhorada daí suba, né? Porque vem sempre do sul. Vamos ver. Eu acho que é. Vamos lá. O que temos? Vamos lá. Mercado financeiro está vindo, o dólar estava subindo um pouquinho, agora há pouco, 0,1%, R$ 5,82 a cotação. Mercado de ações com queda, 0,2% o índice Bovespa, agora há pouco, é na B3 em São Paulo. Lá fora, petróleo em queda, 1 ponto percentual, os contratos com vencimento mais próximo. E o mercado de commodities agrícolas, trigo volta a subir, havia caído ontem, uma alta de 1,2% na Bolsa de Chicago, agora no intervalo da sessão eletrônica. Milho também com alta, 0,5%, e a soja também subindo, 0,7%. Na Bolsa de Nova York, com algodão, cai 1,4%, café arábica também volta a cair, 0,2%, café robusto em Londres também com queda, 0,2%, esse tipo de café que é referência para o nosso Conilon. Açúcar bruto em Nova York também cai mais um pouco, 1,5%, já havia caído ontem. Suco laranja também com queda de 2,6%. E o boi gordo também no mercado futuro da B3 também com desvalorização, nesse caso de 0,2% também. Esse é o retrato dos mercados aí no meio do dia. Tem muita coisa que pode acontecer nas próximas horas. O mercado só fecha bem mais tarde, mas esse é o cenário do momento. Ok, Silmar. Vamos então para algumas outras notícias. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu representantes do setor de alimentos para uma série de reuniões para discutir preços ao consumidor. Participaram entidades dos setores de proteína animal, óleos vegetais e supermercadistas. O ministro pediu aceno do agronegócio para conseguir conter a inflação dos alimentos. Em conversa com representantes do setor produtivo, Fávaro garantiu que não serão impostas taxações para produtos agropecuários, mas medidas heterodoxas seguem no radar da cúpula do governo. Durante a reunião, o ministro coletou propostas dos setores para conter os preços. As medidas serão entregues ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das discussões foi a retirada de tarifas de importação de produtos agropecuários, sobre os alimentos cujos preços estão em alta no mercado interno, como as usinas produtoras de óleos vegetais. O produto chamou a atenção do governo após alta de 30% no preço em 2024. A redução de tarifas também deve se aplicar ao etanol de milho, devido às taxações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O setor produtivo da carne bovina também se posicionou, se comprometendo a manter o país abastecido e a ofertar mais produtos, como forma de tentar baixar os preços. Bom, Silmar, acho que está enxugando gelo, né? Porque para produzir carne tem um custo, não dá para baixar o custo. O governo está assustado porque o óleo subiu 34%. Aí você explica por que subiu. Porque simplesmente dar a notícia de que o óleo subiu 34%, não quer saber por quê. O ovo está caro, por quê? O café está caro, por quê? O chocolate está caro, por quê? Então, eu acho que é enxugar gelo, porque o que adianta reunir com o setor supermercadista? No supermercado é assim, você compra nesse ou compra naquele, mas a diferença é pequena. O que você ganha num produto aqui, você perde no outro lá, porque a margem do supermercado, o chamado ticket, é muito baixo. O ticket médio no supermercado é muito baixo, porque são muitos itens, né? É igual uma loja de material para construção. Quantos tipos de parafusos e pregos o cara tem que ter lá, para você chegar lá e achar aquele parafuso ou aquele prego? Bom, com a palavra, Silmar César Miller. Está havendo uma certa boa vontade aqui, inclusive do próprio setor produtivo, para dar uma força para o ministro da Agricultura, tentar inventar alguma coisa, né? Nem que seja prefeito de imagem pública do presidente, que significa alguma redução de preço dos alimentos. O fato é que os preços já começaram a cair,
Arroz e feijão, por exemplo, estão com os preços lá embaixo ao produtor. Eu estava vendo agora há pouco, preços do arroz aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, já estão lá abaixo de R$ 90 por saco, então já começa a dar prejuízo para o produtor. O que está faltando, no caso de muitos alimentos, no caso do arroz e feijão são exemplos, é a ponta do consumidor, ou seja, a ponta lá do supermercado, que ainda não repassou todas essas quedas para o consumidor. Então, está vendo aí a necessidade de uma certa pressão é lá no varejo, não ao nível do setor produtivo. Além do setor produtivo, estão inventando moda aqui, alguma coisa que pode prejudicar, acabar prejudicando o produtor, ou seja, eventualmente zerar a alíquota de importação. Elas estão querendo inventar roda aí, zerar a alíquota de importação de trigo que vem da Argentina. Já é tarifa zero. Já tem a Argentina, já é o nosso principal fornecedor de trigo, porque o Brasil é importador de trigo. Então, não tem muito o que fazer, ou seja, trigo é o preço que está no mercado, né? Ou seja, o Brasil, inclusive com preços mais baixos do que o produto importado. Estamos com preços muito pressionados aqui internamente no caso do trigo. Então, repito, falta chegar lá na ponta do produtor. Liberar a importação de óleo de soja. O Brasil é o maior produtor mundial desse tipo de produto, é também um grande exportador, mas a maior parte do produto já fica no mercado interno. Tem muito o que fazer nesse sentido, ou seja, importar óleo de soja para um país que é um grande produtor, os maiores produtores mundiais desse produto. Ou seja, está difícil aí realmente contentar todo mundo. Então, mas o pessoal quer realmente, inclusive o próprio setor produtivo está disposto a colaborar com o presidente até para evitar coisas piores, que é aquela pressão, por exemplo, de alas do PT de liberar, de taxar exportações, por exemplo. Seria um absurdo, né? Taxar exportações com custo recaindo sobre o produtor brasileiro. Enfim, está uma salada, tem reunião ocorrendo agora, nesse momento, lá no Palácio Planalto, o ministro da Agricultura tentando encontrar uma forma lá de satisfazer os dois lados aqui para tentar melhorar a imagem do presidente, que é isso a que se refere toda essa movimentação, mas tentando não prejudicar o produtor brasileiro, que está colaborando bastante, aumentando a sua própria produção. A produção de alimentos está crescendo esse ano, estamos com uma excelente produção de grãos, portanto, o produtor fazendo o seu papel. Não tem muito o que reclamar do produtor brasileiro de alimentos. Tem outras coisas aí que precisam ser analisadas, assim, a ponta do varejo é uma delas. E a ponta do varejo, sim, é uma delas, mas a ponta do varejo, ela tem um efeito retardo, de delay, como a gente chama aqui, quando Bastante retardo. o que tá o preço bom hoje no campo está chegando agora, mas o supermercado está vendendo aquilo que ele já comprou caro. Então pode ser que quando tiver alto no campo o preço esteja abaixo no supermercado. É preciso entender essa matemática. E por outro lado tem algumas medidas aí, tem dois destaques no UOL hoje, que o governo, o ministro Haddad está soltando aí algumas medidas populares para tentar ajudar o presidente Lula a melhorar a sua credibilidade e também tem um chamado efeito consequência, né? Por exemplo, essa liberação do fundo de garantia tem uma análise hoje no UOL, ali na primeira página, de que ela é boa para aumentar a popularidade do presidente, mas ela pode acelerar a inflação. Por quê? Porque vai jogar dinheiro no mercado e as pessoas vão gastar mais. É isso. Tem fatores novos aqui que estão incidindo sobre o custo dos alimentos, que é o frete, né? O transporte. Houve aumento nos preços dos combustíveis, inclusive, principalmente do óleo diesel, que é vital aqui para o transporte no Brasil, porque é o combustível utilizado pelo transporte rodoviário, que é predominante no país, né? E isso encarece muito o preço dos alimentos lá da lavoura até chegar no supermercado. Sobre rodas no Brasil e o preço dos combustíveis empurra tudo. Até o combustível que você compra no posto para colocar no seu carro ou no seu trator, na sua máquina no campo, ele chega lá via transporte rodoviário, por óleo diesel. Baixar imposto, mas não pode baixar porque senão não arrecada, já não está arrecadando. A matemática aí é um pouquinho complicada. Vamos seguindo em frente. Os óleos vegetais, é bom lembrar que o governo suspendeu, por exemplo, o aumento da mistura de óleo de soja, por exemplo, no biodiesel, né? Ou seja, foi uma medida aí que contrariou o setor produtivo, o pessoal fez investimentos, gastou um monte de dinheiro ampliando a capacidade de produção e foi suspenso aí sob o suposto argumento aí de ajudar a baratear o preço do óleo de soja. O problema é que está prejudicando gente aí que estava no caminho certo de cumprir a lei, que era aumentar a mistura agora para 14%, e isso foi suspenso, gerando um imenso prejuízo aí para quem produz. Um imenso prejuízo para quem produz, porque o empresário investiu na planta para aumentar a produtividade e agora a planta fica ociosa e ele fica lá com
o pincel na mão, né? Sem tinta para pintar e sem parede para colocar a tinta. Só sobrou o pincel. O Ministério da Agricultura revogou hoje a obrigatoriedade de carimbo de identificação dos ovos. O artigo previa a identificação individual de ovos destinados ao consumo direto por meio de carimbos, com informações como data de validade e o número de registro do estabelecimento produtor. Com a revogação, a regra deixa de ser obrigatória. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União, hoje pela manhã. Então, Malu, pesquisa aí para mim, por que proibiram o carimbo no ovo? Ninguém fala, Osmar. A Malu está me falando ali. Ela que fez o texto e gravou o off, eu perguntei para ela, já me falou que não pôde. Ninguém fala. Tem que tirar o carimbo, tem que tirar... Eu suponho que algum gaiato aí levantou que, como a casca do ovo tem porosidade, né, o carimbo, a tinta poderia penetrar no ovo e contaminar o ovo. Mas... Não sei, eu também acho que não. Porque, olha, senão a salmonela você seria contaminado internamente no ovo. E o problema está na casca do ovo, a salmonela. Enfim, eu não sei por quê. Estou querendo entender. Acho que alguém ficou de fora aí na hora de vender a tinta, que nem aquela história lá do mais bolas do que assistidos pela Itaipu Binacional. Né? É muita bola para as crianças, é mais 600 crianças assistidas e tem bola lá, mais bola do que criança. Dá para jogar bola até o ano de 2056. Acho que alguém ficou de fora na licitação da tinta do carimbo, Sumar. Você sabe por quê? Eu não sei. Não, o argumento está aqui é muito compreensível. Para não prejudicar o pequeno produtor de ovos, que não tem estrutura para fazer isso aí. Então, foi uma pressão do Ministério de Desenvolvimento Agrário para tentar adiar essa solução para mais tarde. E o outro argumento é que seria um custo adicional aqui para o próprio produtor de ovos, porque tem que carimbar um por um lá, tem que contratar gente para isso, especificamente. Ou seja, não é fácil lá, milhões de ovos, você tem que carimbar um por um, né? Isso tem um custo, né? E, consequentemente, como os ovos estão com preços elevados, é mais um argumento para adiar a implantação dessa medida. Fica, portanto, lá o carimbo só na caixa e não nos ovos. Em outros países já tem carimbo nos ovos há muito tempo. O setor produtivo aqui não é contra isso aí, isso é plenamente factível. As grandes bem organizadas não tem nenhum problema nesse sentido. Agora, o pequeno produtor de ovos realmente seria bastante penalizado, porque é um custo a mais para ele, para produzir os ovos e ficar carimbando um por um lá, de forma manual, é bastante complicado. Põe a família para escrever lá com a caneta Bic lá em cima da casca do ovo. Agora, acho que é o seguinte, tem tanta coisa que é flexibilizada no Brasil, flexibiliza isso. Quem quer carimbo, não precisa virar lei, é obrigatório carimbar o ovo. Quem tem condições, carimba o ovo. Quem não tem, não carimba. O risco de comprar um ovo que não está carimbado é meu. Eu é que vou comprar ou não. O produto com valor agregado, porque tem um carimbo lá, deixa por adesão, não precisa criar lei para isso, nem tirar a lei disso. É uma perda de tempo com coisas que não agregam e não retiram absolutamente nada, infelizmente. Bom, você falou aí, estão querendo importar óleo de soja. Faz o seguinte, o mesmo navio que trouxer o óleo de soja, traz o arroz também, viu, Silmar? Porque precisa importar arroz, óleo de soja. Bom, começou ontem a colheita da soja, safra 24-25 no Rio Grande do Sul. A falta de chuva há semanas no estado prejudicou a produtividade inicial, que está menor do que foi estimado, de 3.179 quilos por hectare. Segundo a Emater RS, a colheita abrange 1% e os cultivos já estão avançando para as fases finais do ciclo. Atualmente, a safra está predominantemente no estágio de enchimento de grãos, 56%. 12% da lavoura está em maturação, 25% em floração e 6% em germinação. As chuvas foram mais expressivas no leste do estado, tornando as lavouras com potencial produtivo mais satisfatório do que nas demais regiões gaúchas. Pois é. E está tão quente aí no sul, hein, Silmar? Houve prejuízo já grande na safra gaúcha de grãos, particularmente de soja, por conta daquela situação de clima extremamente tórrido aqui, que foi o mês de janeiro, né? Isso realmente causou prejuízo nas lavouras, especialmente na parte leste e central do estado, centro-leste, digamos assim, né?
outras partes foram mais bem beneficiadas, com chuvas mais bem distribuídas, então dá para dizer que a lavoura mais ou menos se salvou. E houve chuvas melhores agora, embora localizadas, no mês de fevereiro, uma melhora boa na situação em praticamente todo o estado. E eu conversei agora há pouco com analistas da consultoria Safras e Mercados, acho que a situação deu uma equilibrada agora, deu uma melhorada em termos, pelo menos, de estancamento das perdas que a gente via acontecer lá no mês de janeiro. Então, parece que a safra do Rio Grande do Sul ainda não vai ser um desastre completo, como se chegou a se imaginar inicialmente, que seria o 4º ano consecutivo de perdas na produção. Certamente as perdas existem, mas estão sendo agora amenizadas pela volta das chuvas progressivamente. Vamos esperar que elas continuem para pelo menos salvar a safra do estado, que está precisando realmente de uma boa colheita este ano. Nos demais estados, os problemas eram mais voltados para excesso de chuvas. No caso do Mato Grosso, a situação também começa a melhorar paulatinamente. Tem perdas no Mato Grosso do Sul também por falta de chuvas, aparentemente também sob controle a partir de agora. Então, a expectativa ainda é de que tenhamos, em termos nacionais, uma boa safra de soja, de milho também. Milho tem um problema aqui, está atrasado o plantio da segunda safra, que é a principal, e isso realmente pode causar algumas perdas na produtividade mais lá na frente, quando as chuvas paralisarem na região centro-oeste, o que sempre acontece no mês de maio, por exemplo. Então, esse atraso aqui pode colocar em risco essa lavoura. Mas, de resto, aparentemente, a situação melhorou bastante nesse mês de fevereiro que está terminando hoje. Tudo bem. Malu, eu estou com tempo hoje, são 11h25 ainda. Eu vou aproveitar o Silmar na próxima reportagem aqui, porque fala exatamente de um hábito do gaúcho, uma tradição que faz parte aí da vida do gaúcho, que é o chimarrão, né, Silmar? Você gosta de um chimarrão? De vez em quando. De vez em quando. Aqui na redação nossa, o Pedro Costa, de tanto ir lá para a Estância Bahia, no Centro-Oeste, lá com o pessoal do Maurício Tonhar, pegou o hábito do tererê. Ele tem uma cuia aqui também, e uma bomba, ele fica andando com o tererê. Mas o tererê é gelado, né? Horrível. É. Horrível. Vem cá. Qual é o apelido de Porto Alegre por conta do calor que faz? Como é que o gaúcho chama Porto Alegre? Forno Alegre, né? Desde quando chama de Forno Alegre? Sei lá, não tenho a menor ideia. Não, porque alguém escreveu na lauda aqui que está tão calor aí que a capital do Rio Grande do Sul ganhou o apelido de Forno Alegre. Ganhou coisa... Ganhou! Nem o Silmar sabe. O Silmar tem 35 anos de idade, tá certo? Deve ter sido um pouquinho antes, deve ter uns 40 anos. Que ganhou o apelido de Forno Alegre? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Esse pessoal precisa consultar a Barça, né? A Barça. Não é o time do Barcelona. Vamos lá, roda a reportagem aí do gaúcho com o chimarrão. O dia escaldante espantou muita gente dos parques de Porto Alegre, mas alguns não abriram mão do chimarrão e com água quente. É um quentinho bom, assim, não acho que o calor... tá sentar um calor, mas não afeta em nada. A Tamara também não dispensa o tradicional mate gaúcho. Inverno, verão, em viagem, leva em viagem, não tem problema. O consumo do chimarrão tem efeito diurético, ou seja, estimula a eliminação de líquidos do nosso corpo. Por isso, fico alerta nesse período de calorão. É fundamental beber muita água para manter o organismo em dia. Para os idosos, a atenção deve ser redobrada. Eles não percebem que estão ficando desidratados, com sede. Então, repor o líquido de maneira eficiente é muito importante. Você vai estar prevenindo problemas cardíacos, circulatórios e respiratórios. Com a sensação térmica batendo os 40 graus, o jeito foi entrar na fila em busca de refresco. Que é muita água, suco, algo que nos dê energia, né? E sempre debaixo das sombrinhas aqui na cidade. Chimarrão, mas tá mandando todo mundo tomar água, Silmar. Agora pergunto eu que não sou gaúcho. Chimarrão quente refresca? Porque, por exemplo, pimenta refresca. A pimenta é ardida, muitas vezes falam, não, porque vai dar calor, vai dar sudorese, eu vou transpirar demais. Mas a pimenta refresca. Chimarrão refresca? Davi, você toma café. Você toma café frio? Não, você toma café quente, no verão. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então tá bom. E o negócio é que Porto Alegre tá tão quente que ganhou o apelido de Forno Alegre, estava só aqui no texto, porque o repórter Ticiano não falou nada de Forno Alegre. Esse negócio de inventar a roda, descobrir a pólvora, o pessoal precisa ler um pouquinho de história, visitar a China lá no passado e tal. Silmar, bom carnaval para você, até quarta de cinzas, tá?
Tavinho, bom carnaval para você, toda a turma aí. Até a volta aí, quarta-feira, estamos aí de volta para continuar a nossa conversa diária, muito agradável todos os dias. Muito boa, sempre, muito boa. Vamos ver se não vem alguma notícia desagradável no carnaval. Ah, acho que carnaval não, vai todo mundo para farra, para folia, para o bloco, para a escola de samba, para a avenida, fazer churrasco. Acho que é um just relax aí para o brasileiro. Tavinho, uma pergunta, você que é Hum. paulista. Eu vejo números aí na TV, hoje estava vendo aqui, que o carnaval em São Paulo, para mim, 16 milhões de pessoas. Isso é a população toda da cidade, cara? Não é possível. 16 milhões de pessoas é a população da cidade de São Paulo, porque a grande São Paulo vai dar uns, acho que, depois Malu você consulta, mas acho que uns 25 milhões, a grande São Paulo, vai juntar ABC e tudo. Eu não sei. Então é o seguinte, são 15 milhões 999,99 mil. Porque eu não vou no carnaval. Vai todo mundo para a rua? Não acredito nisso. Eu, por exemplo, não vou. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Tuiu, você sai na rua no carnaval ou não? Não. Marley? Não. Lá, Gugu? Não. Deixa eu ver, Malu? Não. Alan? Não. Janequine não, o nosso... Como é que é o apelido? Quase 100%. O Michael e depois lá o Caju. O Caju voltou com cabelo de férias, Silmar. Ele dava um trato no cabelo dele para esconder a idade, nós sumimos os cabelos brancos, ele saiu de férias 40 dias, voltou grisalhão, tá parecendo ator de cinema de Hollywood. É um negócio assim. Bom, pesquisa aqui, aí eu ponho... Não, você não está em São Paulo, vai. Aqui deu 100% de gente que não vai para o carnaval. Não. Esse negócio de números... números. Bom, igual a disputa dos comícios, né? Bolsonaro e Lula, quem leva mais milhões aí? Aí até 30 milhões. Já depende de quem conta. A polícia tem um método, ela conta 3 cabeças por metro quadrado. Aí o dono do comício conta 100 cabeças por metro quadrado. Não cabe 100 pessoas num metro quadrado. Enfim, até cabe, mas é uma em cima da outra. Vira uma maçaroca. Não tem 16 milhões de paulistanos no carnaval. A cidade de São Paulo tem 16 milhões, mas no carnaval não tem, não. Você está certo. Certamente que não. Abraço. Bom final de semana, então. Até a volta do feriado. Você também.